Pessoal, aqui na página 132, nós vemos grupos, né, de alunos. Dá para perceber que eles estão estudando, provavelmente fazendo o resumo juntos, né? Aí logo mais nós vemos alguns alunos no pátio conversando. Esse módulo nos lembra muito o módulo 13. No módulo 13, nós falamos sobre a leitura do texto didático. Por que ele lembra o módulo 13? Que a leitura do texto didático, ele ele tem uma exposição, a escolha dos itens, ele exponha essa, essa escolha para uma turma e a sua fala deve ser sucinta e conter uma rápida descrição do hábito. Então, ele é muito parecido e também é fonte de pesquisa do módulo 13. É, lá nas atividades 2 e 3 do módulo da página 119, vocês tiveram que produzir um texto e ele passou todas as orientações e o passo a passo deste texto. Quando se faz um resumo, transforma-se o conteúdo de um texto em algo simples e curto. Então você tem um texto enorme e você acaba transformando ele em algo simples e curto, apresentando em poucas palavras a sua ideia central e os seus aspectos essenciais. Lembrando, pessoal, que sempre vai ter um cunho pessoal, informações pessoais neste resumo. E é possível resumir tudo que é expresso por meio da fala, da escrita, de livros, artigos, novelas, notícias, contos, peças teatrais e etc. Um exemplo clássico disso, né, pessoal, de resumo, é quando vocês vão ao cinema e vocês começam a contar o filme, né? Vocês não vão contar com todos os detalhes, porque também né, depois não vai ter nem graça para quem vai assistir. Então vocês fazem um resumo, né? E ele é até mesmo uma sequência narrativa que não tem palavras ou que as tem acompanhadas de imagem, como algumas tiras, desenhos animados e filmes. Nós também produzimos resumos na vida cotidiana, quando nós estamos contando um fato, é, nós não contamos ele com todos os detalhes. Nós acabamos fazendo um resumo de algumas partes, as partes mais emocionantes de um jogo, de uma novela, ou de como se rompeu o encanamento de casa. E quando sintetizamos uma ocorrência do dia a dia anterior, ou quando durante o jantar contamos como foi amanhã na escola, aí nós não contamos com todos os detalhes, nós fazemos um breve resumo. E nós vamos observar que algumas características básicas deste gênero textual é o resumo, ele contém informações, os fatos, as ideias mais importantes de um texto pré-existente, de um texto original, tá, pessoal? Pré-existente é de um texto original, sem qualquer juízo ou opinião sobre ele. Então você não vai fazer nenhum julgamento, você não vai colocar uma opinião, você vai apenas colocar as partes mais importantes. Como eu faço isso de colocar as partes mais importantes? Primeiro passo, leitura 1. Segundo passo, leitura 2. Terceiro passo, leitura onde você já se familiarizou, já se identificou. Aí na parte 3 você vem grifando as partes mais importantes. Ele reproduz informações na mesma sequência que o texto resumindo. É sucinto e breve, apresenta linguagem simples, clara e objetiva, tá? Pessoal, isto é
Isto é, o autor cria o próprio texto sem copiar o texto resumido. Quando você está colocando as suas palavras pessoais. Mas isso não quer dizer, pessoal, que vocês estão dando opinião. Vocês estão colocando palavras do dia a dia, do vocabulário de vocês, para o texto ficar em evidência. Para poder evitar também uma cópia, né? Nós podemos parafrasear o texto. Parafrasear é recriar um texto com outras palavras, sem alterar o seu conteúdo. Ao novo texto se dá o nome de parafrase. Pode-se parafrasear um texto, reescrevendo-o integralmente, ou seja, criando outro texto, ou trocando as palavras por sinônimos, sem alterar a síntese, disposição das palavras na frase e das frases nos parágrafos dos textos originais. Olha que legal. Eu já venho explicando para vocês a prática escrita, pessoal.